Neste vídeo, você verá a explicação marxista para a Reforma Protestante. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Desde o início do marxismo, o fato da reforma é explicado do ponto de vista da economia. Para Karl Marx, as religiões são filhas do seu tempo e, mais concretamente, filhas da economia, mãe universal de todas as sociedades humanas. Sob essa perspectiva, a reforma se transformava em filha daquela nova forma econômica que surgiu no século XVI e se impôs rapidamente no mundo, o capitalismo. No mesmo sentido, Engels escrevia em 1850. Inclusive, as chamadas guerras de religião do século XVII aconteceram antes de tudo por interesses materiais de classe muito concretos. Estas guerras foram lutas de classes da mesma forma que os conflitos internos que mais tarde se produziram na França e na Inglaterra. Que essas lutas tiveram certas características religiosas, que os interesses, necessidades e reivindicações de cada uma das classes tenham sido dissimulados com uma capa religiosa, não modifica a situação em nada e se explica pelas condições da época. Este esquema geral foi seguido por diversos historiadores que estudaram a reforma de um ponto de vista estritamente materialista, ou pelo menos abstraído no que se refere às motivações profundas dos acontecimentos de toda causalidade não econômica. Assim, Oscar Marti, do prefácio Economic Causes of the Reformation, 1929, escreve: a rebelião eclesiástica do século XVI finca suas raízes profundamente no passado. No que concerne à Inglaterra, as fontes da rebelião se encontram muito mais além das aspirações dinásticas do monarca ou de desacordos sobre a questão da supremacia. As raízes da reforma se encontram num subsolo constituído por questões de dinheiro e pelas transformações econômicas fundamentais que estavam a ponto de produzir-se. Somente sob esta nova luz é que tais fatos podem ser compreendidos com claridade. O historiador italiano Barbagallo, tratando por sua vez do século XVI em conjunto, afirmou em 1936: em geral, considera-se a reforma como processo de conversão religiosa de uma certa parte da Europa. Não consigo compreender como se pode pensar que multidões de pessoas de outro país tivessem sido capazes de interessar-se pelas sutilezas teológicas de Lutero, Zwinglio, Melanchthon ou Ecolampádio, que com dificuldade os professores de teologia entendem. Eu considero, pois, a reforma não como um fenômeno substancialmente teológico, mas como expressão, aspecto e disfarce religioso da crise que os países da Europa atravessaram na segunda metade do século XVI e com sintoma do mal-estar geral que se sentia. As posições destes dois historiadores são idênticas. Para Oscar Marti, a Igreja Católica, ligada às estruturas rurais de uma época feudal, encontrava-se superada pela corrente ascendente da economia urbana, burguesa e capitalista. Para Barbagallo, a reforma representava o progresso econômico e social e, inversamente, a contra-reforma foi um fenômeno reacionário no qual, inclusive, colaboraram protestantes conservadores, por exemplo, na Dinamarca, que censurou não apenas os escritos teológicos, mas também as obras de natureza política e histórica. A Contra-Reforma é apresentada não como uma obra de reconquista católica da sociedade, da maneira como aparece em certos pequenos círculos eclesiásticos italianos, mas como um esforço de restauração da ordem antiga que consideravam em perigo
que os governos, a igreja e os grupos sociais interessados haviam tentado. Sem embargo, a evolução não se detém. Esta, do ponto de vista do materialismo histórico, acontece de maneira inevitável e conduz ao afastamento das forças econômicas e sociais já caducadas. Como era natural, apesar da Contra-Reforma, o movimento revolucionário da sociedade europeia recoloca-se em marcha e assistimos a uma série de autênticas revoluções político-sociais, como é o caso da rebelião dos Países Baixos, as guerras de religião na França, a insurreição da Boêmia no começo da Guerra dos 30 Anos e, em seguida, em proporções cada vez maiores, as sublevações da Escócia e Inglaterra na época dos Stuarts. Desde Engels, os historiadores marxistas especializados no estudo do século XVI foram atraídos pelo caso de Thomas Müntzer. O jovem caudilho morreu aos 40 anos da rebelião dos camponeses em 1525. Em 1520, na Alemanha, a oposição moderada, rica, inteligente, dos príncipes e das classes dominantes, que desejava a separação de Roma, mas não a alteração da ordem social estabelecida, defrontou-se com a oposição proletária dos camponeses e da população pobre das cidades. Ambas, a oposição ao Papa e ao Imperador, puderam permanecer aliadas um certo tempo devido ao fato de que a mensagem de Lutero, enunciada com grande força de sedução, iludiu as massas, empurrando-as necessariamente à rebelião. Mas Lutero, assustado, desligou-se rapidamente de uma aliança tão comprometedora com as classes populares. Frente ao reformador burguês, Lutero, levantou-se o revolucionário plebeu, Müntzer. Este, a princípio, era essencialmente um teólogo, influenciado pelos escritos milenaristas da Idade Média, mas evoluiu rapidamente e se transformou em um agitador político. Expusemos com uma certa amplitude a tese de Engels a propósito da reforma em geral e de Müntzer em particular, porque estas ideias, praticamente iguais, encontram-se nos estudos dos historiadores marxistas contemporâneos. Assinalamos especialmente os trabalhos de Esmirin, historiador russo, autor de uma obra marxista, e nesta extensa obra, como no resto dos livros marxistas dedicados a essa questão, o tema fundamental continua o indicado por Engels, o enfrentamento entre a reforma dos príncipes e a reforma dos trabalhadores. A Guerra dos Camponeses aparece assim como a primeira revolução social de importância que teve lugar na Europa. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.